Bom dia, pessoal! Nesse videoaula, nós vamos estudar os principais conceitos de ondulatória. Bom, para a gente começar a estudar o conceito de ondulatória, a gente precisa estudar um pouquinho o conceito de onda, né? O que é uma onda? Bom, coloquei aí. Onda é uma perturbação que se propaga no meio. Por exemplo, a gente tem aí um rio, né? Um rio com águas calmas, um rio com água paradinha, nenhuma perturbação. Aí vamos supor que você jogue uma pedra desse rio. O que vai acontecer? Quando você jogar a pedra, você vai perturbar o rio e vai aparecer essa imagem aí. Essa perturbação vai criar ondas e essas ondas vão se propagar nesse meio, que no caso é o rio. Então, ondas é uma perturbação que se propaga no meio. Vamos olhar agora para uma simulação para a gente também estudar esse conceito de onda. Aqui você tem uma menina segurando uma corda. Na corda não tem nenhuma onda, porque ainda não teve nenhuma perturbação nela. A partir do momento que a menina começa a perturbar a corda, o que aparece? Aparecem ondas que se propagam na corda, né? Que se propagam no meio. Então, ondas são perturbações que se propagam no meio. Continuando o videoaula, nós vamos estudar agora o conceito de ondas mecânicas. O que são ondas mecânicas? Ondas mecânicas são perturbações ou são ondas que precisam de um meio material para se propagar. Elas precisam de um meio material para se propagar. Um exemplo é a própria onda na corda, que a gente acabou de ver na simulação. Aquela onda precisa da corda para se propagar. Um outro exemplo é o som. O som precisa de um meio para se propagar. Ele não consegue propagar no vácuo. Tudo bem? Então, ondas mecânicas são ondas que precisam sim de um meio material para se propagar. O outro conceito é o conceito de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, pessoal, elas são formadas pela combinação dos campos magnético e elétrico. Por isso, o nome ondas eletromagnéticas. Mas o que importa para a gente agora é esse segundo conceito aqui. Ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio para se propagar. Elas conseguem se propagar no vácuo. Um exemplo de onda eletromagnética é a própria luz. Ela consegue se propagar no vácuo. Ela não necessita de um meio para estar se propagando. Tudo bem? Então, vamos lá. Ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio para se propagar. E as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para se propagar. Elas conseguem estar aí se propagando no vácuo. Tudo bem? Dando continuidade à aula, vamos voltar e olhar para aquela simulação de novo. Criei a perturbação aqui, né, no meio e criei as ondas. Bom, eu tenho dois tipos de ondas aqui. Essa onda aqui em cima, que eu chamo de onda transversal, e a onda aqui embaixo, que eu chamo de onda longitudinal. Qual é a principal diferença entre elas? Se a gente olhar aqui para a onda transversal, o que a gente percebe? Que a oscilação da onda é na vertical, né? Ela está aqui em cima, embaixo, em cima, embaixo. Então, a oscilação da onda transversal é na vertical. Agora, vamos olhar aqui para a onda longitudinal. A oscilação dela não é na vertical, é na horizontal. Ela vai e volta, vai e volta. Então, a oscilação dela é na horizontal. Mas calma aí, vamos estudar mais um pouquinho esses dois outros conceitos. Se a gente olhar para essa figura, vai ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Vamos olhar primeiro aqui para a onda transversal que tem esse formato. A direção de oscilação dela acontece na vertical, como eu já tinha dito.
ou é para cima ou é para baixo. Então a direção de oscilação dela é na vertical. Mas a direção de propagação é na horizontal, porque ela está indo para frente, não está? Então qual é o conceito de onda transversal? Onda transversal é aquela onda em que a direção de oscilação é perpendicular à direção de propagação. Lembrando que perpendicular é o ângulo de 90 graus. Agora vamos olhar para as ondas longitudinais. As ondas longitudinais têm a direção de oscilação na horizontal. E a direção de propagação também é na horizontal, né? Como eu já tinha dito, ela vai e volta, e está todo mundo indo para frente. Então, qual é o conceito de onda longitudinal? Onda longitudinal é aquela onda em que a direção de oscilação e a direção de propagação é a mesma, né? As duas estão na horizontal. Tudo bem? Então, só resumindo, onda transversal tem a direção de oscilação perpendicular à direção de propagação. E a onda longitudinal tem a direção de oscilação igual à direção de propagação. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos para a segunda parte da aula. Bom, pessoal, na segunda parte do vídeo aula, nós vamos estudar as principais características de uma onda, que é a frequência, o período, o comprimento de onda, a amplitude e a velocidade da onda. Primeiro vamos começar com frequência. Eu coloquei aqui, frequência é o número de eventos. Que eventos? Bom, podem ser ciclos, voltas ou oscilações, em um determinado intervalo de tempo. Como a gente está falando de ondas, então a gente vai mexer mais com oscilações. Então, frequência vai ser o número de oscilações em um determinado intervalo de tempo. Bom, aqui embaixo eu coloquei a equação de frequência. Frequência é igual ao número de oscilações pelo tempo. Pessoal, esse tempo tem que ser colocado em segundos. Por quê? Colocando o tempo em segundos, eu vou obter a frequência em hertz. Lembrando que hertz é a unidade de frequência. Bom, professor, tudo bem. Então, frequência é o número de oscilações pelo tempo. Tem como dar um exemplo? Tem. Pessoal, aqui do lado eu tenho duas ondas. A onda 1 e a onda 2. Qual é a diferença entre elas? Uma das diferenças é a frequência. Se a gente reparar nessa onda 1, que tem frequência 1, a gente percebe que a frequência dela é alta, que ela tem várias oscilações durante o tempo. E se a gente olhar para a onda 2, a gente percebe que a frequência dela é baixa, que ela tem poucas oscilações durante o tempo. Então eu posso confirmar para vocês que a frequência da onda 1 é maior que a frequência da onda 2. Tudo bem? Bom, continuando então. Vou fazer aqui um exemplo de frequência. Um carro realiza 30 voltas em 30 segundos. Bom, frequência então vai ser o número de eventos, que nesse caso foram voltas pelo tempo. Então, frequência vão ser o número de eventos, que foram 30 voltas em 30 segundos. Então, minha frequência deu o quê? Uma volta por segundo. Como eu coloquei o tempo em segundos, então minha frequência vai ser de 1 Hz. Tudo bem? Bom, então, beleza. Frequência, número de oscilações pelo tempo. E período? Pessoal, período a gente simboliza pelo T maiúsculo. O período é o tempo de um evento, podendo esse evento ser ciclo, volta ou oscilação. Mas como a gente está falando de onda, então o período vai ser o tempo de uma oscilação. Professor, como que a gente calcula o período? Pessoal, tem uma equação que fala que frequência é 1 sobre período. Então, se eu quiser
calcular o período, é só a gente inverter isso aqui. E período, então, vai ser 1 sobre frequência. Então, aqui está a equação mostrando como que a gente pode aí calcular o período. Vamos calcular o período desse exemplo 1, por exemplo. Período é 1 sobre frequência. Qual que é a frequência que um carro realiza as voltas, né, que a gente fez? Foi de 1 Hz. Então vai ficar 1 sobre 1. Então o período vai dar 1 segundo. Ou seja, o carro demora 1 segundo para dar uma volta. Então demora 30 segundos para dar 30 voltas. Então beleza. Frequência, número de oscilações pelo tempo, que tem que ser em segundos. E o período eu posso calcular como 1 sobre a frequência. Lembrando que o período é o tempo de uma oscilação. Bom, agora nós vamos estudar as outras características de uma onda, que é comprimento de onda, amplitude e velocidade da onda. Aqui em cima, vou colocar de novo aquelas equações que a gente acabou de aprender, que frequência é 1 sobre período, ou que período pode ser também 1 sobre frequência. Pessoal, então vamos estudar comprimento de onda. Está falando aqui, comprimento de onda, que eu posso representar por esse símbolo, que é o lambda, representa a distância percorrida pela onda até o ponto em que o movimento começa a se repetir. Então calma aí, é a distância percorrida pela onda até o ponto em que o movimento começa a se repetir. Calma aí, vou marcar um ponto aqui, no começo da onda. A partir daqui ela começa a oscilar. Quando chega nesse outro ponto, o movimento não vai começar a se repetir? Ou seja, esse ponto não é exatamente igual a esse ponto? Então a distância entre os dois é o comprimento de onda, que eu simbolizo pelo lambda. Tudo bem? Para ficar um pouco mais fácil de decorar, nós temos que aprender dois outros conceitos, que é o conceito de crista e o conceito de vale. O que é uma crista? Pessoal, crista é o ponto de máximo da onda. Aqui eu tenho uma crista, ou uma outra crista e uma crista. Então, repetindo, crista é o ponto de máximo da onda. E o vale? Pessoal, o vale é o ponto de mínimo. Aqui eu tenho um vale, aqui eu tenho outro vale. Então, repetindo, vale é o ponto de mínimo. Bom, se eu quiser começar a partir desse ponto, então peguei esse ponto, que é uma crista. A onda vai começar a oscilar. Opa, a partir desse outro ponto, o movimento vai começar a se repetir. Porque esse ponto é exatamente igual a esse. São duas cristas. Então a distância entre eles também é um comprimento de onda. Ou a distância entre dois vales também vai ser um comprimento de onda. Eu também gosto de chamar comprimento de onda como o comprimento de uma oscilação. Então o comprimento de onda também pode ser dito como o comprimento de uma oscilação. Continuando. Pessoal, amplitude. O que é amplitude? Amplitude a gente simboliza como A maiúsculo. Amplitude está escrito ali, distância do vale ou da crista até o eixo. Que eixo, professor? Esse eixo aqui, pessoal, que está cortando a onda. Então, a distância desse eixo até a crista, ou a distância do eixo até o vale, é a minha amplitude. Tudo bem? Conceito fácil. Amplitude, distância do eixo até a crista, ou distância do eixo até o vale. Então, beleza. Pessoal, vamos para o último conceito, que é o conceito de velocidade da onda. A gente tem que lembrar de uma equação. Lembra que velocidade é a distância percorrida, ou ΔS, sobre o tempo, ou ΔT? Bom, a gente vai usar exatamente essa equação aqui. Em vez de colocar a distância percorrida,
eu vou colocar o comprimento de onda, que eu sei que é o comprimento de uma oscilação. Quanto tempo demora para a onda percorrer uma oscilação? Lembra que eu falei que período é o tempo de uma oscilação? Então, em vez de colocar ΔT, eu coloco período. Se eu separar isso aqui, eu posso colocar comprimento de onda vezes 1 sobre período, que é exatamente o que eu tenho aqui do outro lado. Só que vamos olhar para a equação aqui de cima. Eu falei para vocês que frequência é 1 sobre período. Então, em vez de colocar 1 sobre período aqui, eu vou colocar o quê? Frequência. E vou ter que a velocidade da onda é o comprimento da onda vezes a frequência. Pessoal, essa equação é muito importante. É com ela que você pode calcular a velocidade da onda, o comprimento da onda ou a frequência. Tudo bem? Bom, então eu encerro a aula de ondas aqui. Quem prestou atenção, entendeu? Obrigado.